Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 60, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre a vida fora da Terra. Na aula de hoje vamos falar sobre viagens espaciais, vamos falar sobre as dificuldades relacionadas a essas viagens espaciais e vamos levantar alguns questionamentos referentes aos elevados custos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias espaciais. Vamos falar sobre os benefícios desses custos com pesquisa e tecnologia espacial e os malefícios causados. Existem duas vertentes principais com relação a isso. Uma delas é a favor do desenvolvimento da pesquisa e das tecnologias espaciais, outra é contra. Eu não vou dizer qual está certo ou qual está errado. Eu estou aqui para apresentar para vocês essas duas vertentes, essas duas ideias. Cada um tira a sua própria conclusão a partir disso. Desenvolvam o seu pensamento crítico, analisem as situações e tentem, busquem outras informações a respeito e tentem elaborar a sua ideia, o seu pensamento próprio sobre essas pesquisas, esses elevados custos, é muito dinheiro envolvido com relação ao desenvolvimento da tecnologia espacial, certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer algumas das limitações enfrentadas quando o assunto é viagem espacial. E vamos identificar problemas físicos desenvolvidos por astronautas que passaram muito tempo sob gravidade zero, fora do planeta. Astronautas que estão na Estação Espacial Internacional, por exemplo. Quais são os problemas físicos desenvolvidos por eles? E quais seriam os problemas desenvolvidos por uma pessoa que está viajando? Está indo para Marte, por exemplo, está indo para outra estrela, para outro sistema planetário. Quais seriam os problemas que as pessoas poderiam desenvolver nessa viagem interplanetária? E vamos analisar os debates relacionados aos altos investimentos na área da exploração espacial. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês façam anotações, curiosidades, conceitos e definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer uma avaliação, quando forem fazer um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que foi trabalhado hoje. Tá certo? Vamos começar então? Com viagem ao espaço. A viagem ao espaço fascina os seres humanos há muito tempo. E a sua idealização está progredindo com o avanço dos estudos científicos e do desenvolvimento tecnológico. Então, uma viagem espacial, uma viagem interplanetária para um outro planeta está se aproximando de ocorrer. Por quê? Nós estamos estudando, nós estamos avançando na nossa tecnologia, desenvolvendo cada vez tecnologias mais novas, mais adaptadas a essas viagens interplanetárias, essas viagens espaciais. E isso sempre fascinou as pessoas. No entanto, ainda existem muitos problemas que impossibilitam as viagens interplanetárias e interestelares, como, por exemplo, a tecnologia necessária. Apesar de nós estarmos evoluindo tecnologicamente, a nossa tecnologia ainda é primitiva para a realização dessas viagens interplanetárias e interestelares. As distâncias astronômicas e os possíveis danos à saúde do organismo humano. Quando nós falamos de espaço, a gente já conversou bastante sobre o espaço, o nosso sistema solar, o universo, as galáxias, enfim. A gente sempre trabalha com unidades de distância extremamente grandes. 1 ano-luz, por exemplo. Viajar na velocidade da luz não é possível ainda. Então, 1 ano-luz de distância levariam muito mais anos do que 1 ano apenas para viajar 300 milhões de quilômetros,
certo? Então, as distâncias astronômicas, os planetas, as estrelas estão muito longe umas das outras. E ainda nós temos possíveis danos à saúde do organismo humano. A gente vai ver mais para frente que o nosso organismo, quando em gravidade zero, ele é muito frágil. Ele vai apresentar sérios problemas. Ele pode apresentar sérios problemas. E isso é um ponto negativo que precisa ser resolvido antes de realizar uma viagem interplanetária, certo? Então nós temos lá há muitos e muitos anos os filmes de ficção científica, os seriados, sci-fi lá, que as pessoas viajam quase que instantaneamente de um lado para o outro da galáxia, do sistema solar, enfim, viajam entre outros planetas. E é isso que fomenta o desenvolvimento das pesquisas espaciais. Então é isso que instiga as pessoas a quererem viajar. São esses filmes, são esses seriados, essa busca por conhecimento. Viagens para explorações espaciais demandam recursos tecnológicos cujo desenvolvimento e manutenção é extremamente custoso financeiramente. Então, são elevados os investimentos para a realização de uma exploração espacial. Mandar uma sonda espacial para explorar um determinado astro no sistema solar. Quem dirá para colonizar um planeta, quanto seria necessário, quanto investimento financeiro seria necessário. Além disso, as distâncias astronômicas a serem percorridas são muito longas, como a gente já comentou. Então, fora o investimento para uma viagem interplanetária, investimento financeiro, nós temos a barreira chamada distância astronômica. Distância entre os planetas ou entre os astros. Para se ter uma ideia, uma viagem tripulada a Marte, que está a aproximadamente 1,5 unidade astronômica do Sol, teria em média 6 meses de duração. A distância da Terra até Marte é de aproximadamente 75 milhões de quilômetros apenas. Considerando o tamanho do nosso sistema solar, o tamanho da galáxia, enfim, 75 milhões de quilômetros é uma distância próxima. E mesmo assim, numa viagem tripulada, nós levaríamos 6 meses para chegar até lá, para chegar até Marte. Agora, uma viagem para Próxima Centauri, a estrela mais próxima do sistema solar, envolve um percurso de 267 unidades astronômicas, ou 4,22 anos-luz de distância. Se para 75 milhões de quilômetros da Terra nós levaríamos 6 meses para chegar, imagine uma distância de 4,2 anos-luz de distância. Quantos anos nós levaríamos para chegar numa única viagem, sem interrupções, da nossa Terra até o próximo sistema planetário, ou melhor, o sistema planetário mais próximo de nós. Então, as distâncias ainda são extremamente longas. Por mais que nós tenhamos a evolução tecnológica, essas distâncias ainda são um empecilho para as viagens interplanetárias. Viagens tripuladas por longas distâncias exigem a disponibilidade e manutenção de recursos à tripulação, como, por exemplo, alimento. São 6 meses daqui da Terra até Marte, mas as pessoas vão precisar se alimentar nesses 6 meses. Elas precisam manter as suas energias. Elas vão precisar de gás oxigênio também. Você vai conseguir levar cilindros suficientes de oxigênio para esses 6 meses de viagem, para a estadia das pessoas lá em Marte e para elas retornarem para a Terra? Bem como seu treinamento físico e psicológico. A gente passou aí do período de quarentena, ficamos
um ano quase retidos em casa, evitando sair, evitando ir até trabalhar. Teve um período ali, enfim, e as pessoas já começaram a desenvolver algumas síndromes, alguns problemas de saúde devido a ficarem nas suas próprias casas. Agora, imaginem numa viagem de 6 meses, onde você fica dentro de um ônibus espacial, de um foguete, de uma região limitada, que você não pode sair, do qual você não pode sair. Então, a pessoa precisa ter um treinamento psicológico, ela precisa ter um treinamento físico também, para se manter saudável durante essa viagem. O alimento e o gás oxigênio, que a gente comentou anteriormente, precisam ser renovados, então precisa de uma tecnologia para fazer essa renovação do oxigênio, para fazer a produção de alimento, senão se torna inviável essa viagem, entre muitos outros fatores. Ainda há muitos problemas que poderiam se manifestar por conta da ausência da gravidade e da incidência de radiação. Então, as pessoas podem desenvolver outros problemas relacionados à ausência da gravidade ou à grande quantidade de radiação cósmica que atingiria os nossos corpos. Por quê? Aqui na Terra nós estamos protegidos graças à nossa atmosfera. Então, essa radiação cósmica que proporcionaria o desenvolvimento de muitos cânceres, por exemplo, muitos tumores, nós estamos protegidos da grande maioria graças à nossa atmosfera. Viajando no espaço, nós não estaremos protegidos dela. A ausência de gravidade pode provocar danos nos ossos, nos músculos e até no sistema cardiovascular de quem visita o espaço e passa um grande período de tempo nele. Então, nós temos muitos efeitos colaterais associados à viagem no espaço. Nós temos problemas nos ossos, que sem gravidade os ossos perdem o cálcio e se tornam mais quebradiços. Nós temos problemas nos músculos que vão se atrofiando, porque aqui nós temos a gravidade atuando. Para nós levantarmos o nosso braço, nós precisamos de uma determinada força, exercer uma determinada força. A Terra está atraindo a nossa massa para ela. Então, nós precisamos exercitar nós exercitamos o nosso braço diariamente. Em gravidade zero, isso não acontece. Não tem a gravidade exercendo uma força contrária ao teu braço, atraindo o teu braço. Não, você fica mais leve, porque não tem essa atração da gravidade. Então, a tua musculatura começa a atrofiar, a enfraquecer. O coração fica menor porque também não precisa fazer tanto esforço para bombear o sangue contra a gravidade. A gravidade está atraindo o sangue, o nosso líquido, lá para o pé. Mas o coração bombeia com força para fazer o sangue circular por todo o corpo. Na gravidade zero ele não precisa, porque não tem essa gravidade puxando o nosso sangue para o pé, por exemplo. Ela vai circular com mais facilidade. O equilíbrio, nosso sistema de equilíbrio vai ser prejudicado. Nosso ouvido interno que controla o nosso equilíbrio. Na gravidade zero nós ficamos perdidos, porque não temos uma noção de cima, baixo, lado, enfim, não temos essa noção. Então, se a gente for e voltar para a Terra, teremos dificuldade de nos equilibrarmos. Risco maior de câncer devido à radiação cósmica que a gente já comentou. E o relógio biológico completamente perturbado. Que na Terra nós temos um relógio biológico. Anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, amanheceu. Reguladinho, bonitinho. Agora, no espaço não. No espaço é o sol direto e, enfim, não tem dia e noite. Você fica com o teu relógio biológico completamente afetado. Atualmente existem cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, 2021. Estima-se que em 2050 esse número seja equivalente a 9 bilhões de pessoas. Esse aumento provocará o esgotamento de recursos naturais disponíveis no planeta.
provocará o esgotamento de recursos naturais. Não é, possivelmente provocará. Não, nós estamos falando de colocar mais 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. Agora você observa alguns países superpopulosos e você vê uma grande quantidade de pessoas circulando nas ruas o tempo todo. Não é o caso da nossa região aqui. Mas nesses países superpopulosos, as pessoas vivem uma por cima da outra, enfim, não tem muito espaço para moradia. Se a gente colocar mais 2 bilhões de pessoas no planeta, quer dizer que o planeta vai ficar superpopuloso. E isso vai provocar o esgotamento dos recursos naturais. Porque essas pessoas vão precisar comer, essas pessoas vão precisar beber água, elas vão precisar de moradia, elas vão precisar de vestimenta, e isso tudo vai diminuindo os nossos recursos naturais. Precisamos cortar mais árvores, precisamos plantar, criar fazendas maiores, enfim, isso vai esgotando os nossos recursos naturais. Além disso, acredita-se que a Terra passará por mudanças climáticas decorrentes de atividades humanas com o aumento do efeito estufa natural. Então, o efeito estufa é bom para nós, mas se nós intensificarmos o efeito estufa, a temperatura do planeta vai aumentar, e esse aumento da temperatura do planeta é prejudicial para ele. Derretimento das geleiras, muitas espécies de seres vivos serão extintas, enfim, a gente já comentou sobre esse assunto anteriormente. Então, a poluição gerada por essa grande quantidade de pessoas também vai aumentar, e isso vai promover uma certa mudança climática. Mais eventos climáticos vão acontecer, devastadores, enfim, desastres naturais, e isso pode ser muito prejudicial para nós. Com base nesses fatos, alguns cientistas afirmam que os altos custos das missões espaciais deveriam ser revertidos para áreas de pesquisa que tenham aplicação direta para resolver esses problemas. Então, muitos cientistas, muitas pessoas acreditam que não devemos pensar na exploração espacial. Não devemos buscar melhorar a tecnologia para sairmos do planeta, porque nós estamos gastando dinheiro à toa com isso. Eles acreditam que esse dinheiro, esse estudo deveria ser revertido aqui para a Terra, para que fosse estudado, fosse desenvolvido maneiras de resolver esse problema da superpopulação, esse problema das mudanças climáticas, enfim, achar alternativas para que o planeta Terra suporte esse grande número de pessoas. Pelo mesmo motivo de ser superpopuloso, de que será superpopuloso o planeta Terra daqui a 30 anos, outros acreditam que a exploração interestelar será essencial e necessária para a sobrevivência da nossa espécie a longo prazo. Ou seja, outros cientistas já têm um pensamento contrário. Se vai aumentar a quantidade de gente aqui na Terra, vamos mandar parte dessas pessoas para outros planetas. Tentar colonizar outros planetas e assim desenvolver a espécie humana, espalhar a espécie humana pela galáxia. Outros argumentos daqueles que defendem o investimento com viagens espaciais seriam da propagação da vida pelo universo e a curiosidade exploratória do ser humano. Dizendo que aqui na Terra a gente vai utilizar esses recursos naturais, vai aumentar a população, mas que essa população a mais terá alternativas de ir para outros planetas, colonizar esses outros planetas e espalhar a espécie humana, espalhar a vida pelo universo. Aí, como eu comentei com vocês no início, são dois argumentos que eu quero que vocês pesquisem um pouco mais a fundo.
pensem sobre eles e tentem elaborar o seu próprio ideal, sua própria ideia sobre desenvolver pesquisa aqui para a Terra para manter, para encontrar soluções para manter uma grande população aqui, ou continuar desenvolvendo a tecnologia da exploração espacial para tentar, para buscar explorar outros planetas, habitar outros planetas. A escolha é de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.